Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional capítulo 71. O aperto de Leonel finalmente afrouxou e ele ficou sentado em silêncio por um tempo. Logo, sua respiração tornou-se estável mais uma vez. Ao lado, Aina não sabia como consolar Leonel. Claro, ela não sabia que Leonel não estava se sentindo assim devido à provável morte de seu pai. Independentemente disso, ela teve experiências semelhantes. Sua própria mãe estava morta e seu pai provavelmente seguiu seus passos. Mas ela sempre teve problemas para colocar suas emoções em palavras. Ela sempre foi mais propensa a implodir ou desligar. Não parecia haver uma terceira opção para ela. Desta vez, ela escolheu desligar. Felizmente para ela, Leonel não estava realmente de luto pela morte de seu pai e rapidamente recuperou a compostura, abrindo a porta do motorista e saindo. Não demorou muito para que Aina o seguisse. Como você sabia que tinha que vir aqui diretamente? Achei que levaria pelo menos alguns dias para encontrá-lo. Aina tentou fazer uma pergunta investigativa. Suas palavras não estavam erradas. As Ilhas Paraíso seguem órbitas, então onde elas cairiam seria variável. Ela só escolheu uma missão para limpar o perímetro 7 porque era perto da área geral, mas não esperava encontrar os destroços tão rapidamente. Leonel respirou fundo. Lembro-me da vez em que eles caíram e conheço a órbita como a palma da minha mão, então calcular onde estava não foi um problema. Ele explicou simplesmente. As órbitas das Ilhas Paraíso não eram de conhecimento público. Ou melhor, a maioria de suas rotas não eram. Apenas seus pontos de parada eram conhecidos. Quanto ao caminho que seguiram entre eles, só poderia ser deixado para conjecturas. Para Leonel, que já viajava ilegalmente para o mundo da superfície há tantos anos, era simples ter conhecimento desse tabu. Leonel deu um passo e deslizou pela lateral da cratera. Ele sabia que o que quer que seu pai deixasse para trás, não teria problema em sobreviver à queda. Ele não acreditava que seu velho fosse burro o suficiente para não ter um método para proteger suas coisas. Uma parte de Leonel guardava um ressentimento pelo pai. Afinal, como ele sabia que isso aconteceria, ele não poderia ter salvado essas pessoas. Mas no final, Leonel sabia por que não o fizera. Se ele tivesse salvado essas pessoas e depois partido, o Império definitivamente teria todos os olhos voltados para Leonel. Até então, até mesmo sair do forte para vir a este lugar teria sido impossível. Leonel encontrou os destroços que sabia ser sua casa e começou a cavar. Sua casa agora havia desabado. Várias lajes grandes de tijolo e pedra dobradas umas sobre as outras. Em comparação com as outras estruturas, esta pode ser considerada relativamente intacta. Com o trabalho dele e de Aina juntos, não demorou muito para que um pequeno caminho fosse criado e eles pudessem se esconder nos restos da sala de estar de sua casa, se é que é possível chamar assim. Seus movimentos fizeram poeira voar no ar. Os dois cobriram a boca, mas não conseguiram conter a tosse que se seguiu. Aina tentou começar sua tentativa de dizer algumas palavras reconfortantes, mas ela desistiu no último momento novamente. Em sua mente realmente não havia sentido em verificar este lugar. O melhor cenário era ver algo que ele não queria ver. Mesmo que por algum milagre seu pai tenha sobrevivido à queda, já se passou mais de meio ano desde então. Como um humano normal poderia sobreviver por tanto tempo? No entanto, Leonel fingiu não ouvir o começo de seus murmúrios. Ele deu um passo à frente, rastejando cuidadosamente para cima e através dos destroços. Não demorou muito para que Aina percebesse que algo estava errado. Leonel não parecia uma pessoa procurando os restos mortais de seu pai. Em vez disso, parecia que já tinha um destino em mente? Aparentemente pensando em uma possibilidade, ela rapidamente a seguiu e logo teve seus pensamentos confirmados. Leonel apareceu acima dos restos de uma escada que descia. Surpreendentemente, porém, não houve o menor estalo. Muito menos uma rachadura, parecia completamente não afetado pelas coisas ao seu redor. No final desta escada, havia uma porta de madeira aparentemente simples, igualmente inalterada. Acho que você não é tão inútil, velho. Leonel pensou consigo mesmo. A essa altura, Aina tinha certeza de que Leonel escondia alguma coisa. No entanto, ela também não ousava falar porque sabia porque Leonel estava se esforçando para não explicar nada também. Não precisava ser um gênio para saber que eles provavelmente estavam sendo monitorados. A razão pela qual Leonel ousou vir aqui, apesar disso, foi porque ele acreditava que seu pai também responderia por isso. Ele desceu os degraus e alcançou a maçaneta da porta, apenas para encontrá-la trancada. Leonel franziu a testa. Não me diga que aquele velho esqueceu de me dar uma chave? Não há fechadura aqui, provavelmente há outra maneira de abri-la. Depois de um momento, Leonel de repente percebeu que a maçaneta redonda da porta estava um pouco áspera. Era uma sensação estranha porque ele podia jurar que antes parecia latão liso. Então, de onde vinha essa textura áspera? Leonel puxou a mão para trás e observou a maçaneta. Realmente parecia ser liso. Qual era o problema? Estendendo a mão novamente, Leonel fechou os olhos e tocou a maçaneta mais uma vez. Como esperado, foi realmente difícil. Seu corpo estremeceu quando ele de repente pensou em uma possibilidade. Leonel acalmou sua mente e descartou seus pensamentos inúteis. Seus sentidos ficaram muitas vezes mais sensíveis naquele instante. A textura áspera de suas mãos tornou-se muitas vezes mais refinada. O que antes era um padrão errático, aparentemente sem rumo, ganhou uma organização única que se projetou na mente de Leonel. Nesses momentos, Leonel aprendeu algo mais sobre seu corpo.
Seus olhos não pareciam ser tão bons quanto seus outros sentidos por algum motivo. Ele podia dizer a diferença entre uma arma carregada e descarregada pelo peso e agora podia sentir padrões intrincados em suas palmas que seus olhos não podiam ver. Por enquanto, Leonel não sabia se seria sempre assim ou não, mas por enquanto, seu tato era definitivamente o mais alto entre seus 5 sentidos originais. Ou melhor, essa foi a única conclusão a que ele chegou com base nas informações que tinha. É uma arte da força, pensou Leonel. Uma fechadura complicada, mas não deve ser um problema. Os fundamentos de Leonel na Force Art podem ser considerados sólidos. Provavelmente ninguém mais na Terra sabia tanto quanto ele. Bem, além de seu próprio pai, aparentemente. Porém, essa trava não era para ser um grande teste ou um obstáculo que Leonel precisasse transpor. Abri-lo foi incrivelmente simples. Leonel assumiu o controle de sua força e despejou-a na maçaneta, traçando lentamente as linhas finas e invisíveis. Para outra pessoa, essa tarefa seria quase impossível. Mas para ele, seu espírito era simplesmente alto demais para esse pequeno teste. 10 minutos depois, um leve clique foi ouvido e a maçaneta finalmente girou, revelando um corredor escuro. Leonel entrou, seguido por Aina, que não disse uma palavra durante todo o processo. A porta se fechou atrás deles quase sem fazer barulho. Não demorou muito para que os dois se encontrassem em uma pequena biblioteca mal iluminada. Na verdade, era difícil dar-lhe tal apelido. Chamá-lo de biblioteca era um pouco impreciso. Havia apenas 4 estantes com 5 prateleiras cada. Os livros ainda totalizavam algumas centenas, mas comparado a uma biblioteca real, ainda era muito pequeno. Era mais correto chamar esse lugar de pequeno escritório. Além dessas 4 estantes, havia várias estantes menores com vários cubículos. Esses cubículos estavam cheios até a borda com inúmeros pergaminhos. Esses pergaminhos pareciam ser ainda mais numerosos do que as próprias centenas de livros. Então, havia uma bancada simples bem no centro. Ele tinha vários poços estranhos mergulhados em sua superfície de carvalho aparentemente escuro e Leonel podia ver gravuras profundas desenhadas em todo o seu corpo. Mas fora isso não havia mais nada que se destacasse. Mais do que isso, 2 coisas deixaram Aina e Leonel um pouco atordoados. Por um lado, livros? Pergaminhos? O uso e a criação de papel não foram proibidos? Como pode haver tantos aqui? E em segundo lugar, havia 3 pedestais no final do escritório. Cada um estava coberto por uma pequena cúpula de luz que parecia se manifestar do nada. Em cada um dos pedestais havia um único objeto. O primeiro era um anel preto suave que parecia não polido, como se seu criador não pudesse se incomodar com sua aparência final. O segundo era um cubo preto que parecia montado como um quebra-cabeça. E o último era uma pequena placa de prata com menos de 10 centímetros de diâmetro. Era uniforme em todas as áreas, com exceção de um pequeno entalhe bem no centro. Fim do capítulo. Descida dimensional capítulo 72. Leonel ficou em silêncio por um momento e deu um passo à frente. Aina olhou para suas costas com um olhar complicado. Por que ele permitiria que ela viesse aqui? Não pode ser que ele realmente confiasse nela a esse ponto, certo? Mas pensando bem, que outra escolha Leonel tinha? Ela lançou esta missão repentina sobre ele sem aviso e até mesmo disse claramente que estava na área que sua ilha paraíso poderia ter caído. Vamos supor por um momento que ele não veio aqui? O que então? E se ele esperasse até se separar de Aina para vir a este lugar? O que aqueles que o observavam pensariam disso? Era óbvio. Seu primeiro instinto seria pensar que ele estava escondendo alguma coisa. No entanto, as ações de Aina deram a ele uma boa oportunidade. Havia um nível de espontaneidade que fazia tudo parecer natural. Ele realmente parecia um menino que estava procurando os restos mortais de seu pai. Quando Aina analisou as coisas até este ponto, ela encontrou um canto e cruzou as pernas em meditação. Claro, ela não tinha ideia de que isso era apenas parte da verdade. Em última análise, ainda havia muitas maneiras pelas quais Leonel poderia ter evitado esse resultado. Ele poderia tê-la feito esperar do lado de fora sob o pretexto de que queria chorar sozinho, por exemplo. A razão final pela qual ele permitiu que ela viesse aqui foi porque ele confiava nela. Era tão simples quanto isso. Se essa confiança se devia aos seus óculos cor-de-rosa, ou se ela realmente a merecia, talvez nem o próprio Leonel soubesse. Leonel notou que Aina havia fechado os olhos e parado de prestar atenção ao que a rodeava, mas não falou muito sobre isso. Ele continuou em frente e finalmente parou no pedestal mais à esquerda. Ele estendeu a mão através da barreira de energia. Ele pensou que isso iria impedi-lo, mas surpreendentemente, isso não aconteceu. Sua mão passou direto como se não fosse nada além de ar. Leonel pegou o anel não polido. Como esperado, tinha uma textura semelhante a uma camada irregular de tinta seca. Depois de observá-lo por um tempo, ele não conseguiu encontrar nada de especial nele. Ele até teve a vaga sensação de que não estava nem na frente dele, apesar do fato de estar muito ciente de que estava em sua mão. De repente, pensando em algo, Leonel deixou de observar com os olhos e concentrou toda a atenção nas mãos. Talvez ele pudesse encontrar algo semelhante ao Force Art na maçaneta da porta? Mas Leonel logo se decepcionou. Não importa como ele olhasse para ele, isso realmente era apenas um anel com uma qualidade de acabamento ruim. Quem fez isso realmente não deve ter se importado muito com seu ofício. Espere. Quando Leonel estava se sentindo perplexo, ele pensou em Montes ensinando-o a usar seu bracelete espacial. E se fosse um item semelhante? Assuma o controle da minha visão interna. Concentre-se. Imagine abrir uma porta. A verdade é que nem todos poderiam usar tesouros espaciais, mesmo que tivessem um em mãos. Para a Terra atual, aqueles que tinham visão interna eram raros, e aqueles que podiam controlá-lo eram ainda menos.
Se Leonel estivesse disposto a arriscar e escondesse a existência de seu bracelete espacial, era improvável que alguém no Royal Blue Fort fosse capaz de denunciá-lo. Quando Leonel estava prestes a triunfar, sentiu um boom ressoar em sua mente. A dor devastou seus pensamentos e o sangue escorria de seu nariz. Ele caiu para trás em transe, caindo no chão. Para um observador externo, ele estava olhando fixamente para o teto, nem mesmo reagindo à sua cabeça ricocheteando no chão duro. No entanto, se alguém olhasse de perto, seus olhos estavam completamente vazios, como se ele já tivesse morrido. Chocada com o barulho repentino, os olhos de Aina se abriram. Quando ela viu Leonel no chão, ela disparou para o lado dele, mas não importa o que ela fizesse, ela não conseguia acordá-lo. Enquanto o corpo de Leonel era sacudido violentamente por Aina, sua mente estava em um lugar completamente diferente. Ele sentiu como se tivesse pisado em um mundo infernal. Não, ele pode nem discordar se alguém disser que isso é o próprio inferno. Acima, nuvens de preto-vermelho rolavam, o estrondo baixo do trovão batendo contra seus ouvidos repetidamente. À distância, essas nuvens formavam redemoinhos verticais de ciclones e tornados, tocando o solo como presságios demoníacos de ganância e gula. O chão estava coberto de areia cinza e preta. No entanto, essas partículas de terra pareciam mais com o mundo coberto por uma fina camada de poeira, em vez de ser uma parte real do próprio mundo. Ao longe, Leonel podia ver o chão começar a rolar em pequenas colinas. Quanto mais longe ele olhava, essas colinas cresciam gradualmente em tamanho, eventualmente se tornando pequenas montanhas. No final de tudo, havia uma montanha negra tão alta que até mesmo as nuvens estrondosas acima eram perfuradas por ela. Ainda assim, isso não foi o fim. O que mais chamou a atenção de Leonel neste lugar infernal não foram as nuvens de tornado, a atmosfera sufocante ou mesmo as montanhas impossivelmente altas. O que ele não conseguia tirar os olhos eram as incontáveis armas de haste perfuradas no chão. Como um cemitério densamente lotado, incontáveis lanças estavam espalhadas pelo mundo. Alguns deles estavam quebrados, outros inteiros, alguns tinham sangue seco endurecendo suas armas de haste, enquanto outros ainda estavam imaculados. Leonel ficou em transe por um longo tempo antes de finalmente lamber os lábios secos. Que diabos era esse lugar? Leonel tentou dar um passo adiante, mas de repente percebeu que uma montanha pesava em seus ombros. O suor escorria de suas sobrancelhas enquanto ele cerrava os dentes, eventualmente lutando para avançar apenas um único passo. No entanto, mesmo tendo conseguido, parecia que metade da resistência de seu corpo havia sido drenada. Leonel estendeu a mão para o lado para encontrar algo para firmar seus joelhos trêmulos, finalmente agarrando a haste de uma lança de madeira. No entanto, o resultado foi completamente fora de suas expectativas. Outro boom ressoou em sua mente. De repente, ele se viu em outro mundo, correndo por uma selva. Uma única camada de pele de besta cobria sua metade inferior, seu torso nu ondulando com músculos enquanto ele pulava de árvore em árvore com nada além de uma lança de madeira em sua mão. O que parecia ser um tigre dente de sabre correu em sua direção por baixo, rugindo como se estivesse completamente enfurecido. Uma risada saiu dos lábios de Leonel, mas de alguma forma ele sentiu que não era uma risada que vinha dele. Completamente incapaz de controlar seu corpo, sua mão livre pegou uma videira e balançou para baixo em um arco selvagem, mas controlado. No momento perfeito, ele soltou sua lança inclinada para trás enquanto um sorriso selvagem cobria suas feições. Incapaz de reagir, a parte de trás da cabeça do tigre dente de sabre foi completamente perfurada, seu último rugido sendo seguido por um borbulhar de sangue. Leonel se viu sentado na enorme cabeça do tigre. Ele puxou a lança do crânio da besta, lambendo selvagemente o sangue que encharcou sua lança e palma. Um momento depois, Leonel acordou sobressaltado. De repente, ele sentiu algo pesado em seu peito, fazendo pensar que poderia ter voltado para aquele cemitério de lanças infernais, mas logo percebeu que a pressão não era forte o suficiente. Aina? Leonel franziu a testa, percebendo que o peso em seu peito vinha de uma fragrância delicada que deixava seus sentidos incomparavelmente à vontade. Quando ele percebeu como o peso era macio, e até sentiu que seu peito estava um pouco molhado, ele percebeu que esse peso era na verdade uma garota soluçando. Você? Aina ergueu os olhos do peito de Leonel. Seus olhos âmbar estavam inchados de lágrimas, dando-lhes um tom vermelho que Leonel se sentiu mal por achar que combinava com ela. Havia algo nessa chorosa Aina que fazia seu coração bater incontrolavelmente. Ele nem pensou antes de abraçá-la, fazendo-a cair de volta em seu peito. O que aconteceu? Leonel perguntou, tentando parecer calmante. Mas ele não poderia esperar o que aconteceu a seguir. Na verdade, ele nem registrou verdadeiramente o que aconteceu. Só que ele achou estranho estar olhando para o teto de novo. Quando Leonel pousou no chão novamente, ele mal registrou um par de pernas esguias passando por ele enquanto ele deslizava pelo chão. E quando ele se sentou, Aina estava de volta ao seu canto com os olhos fechados como se nada tivesse acontecido. Leonel não pôde deixar de rir. Descida Dimensional capítulo 73. Depois que Leonel parou de rir, uma onda de cansaço o atingiu. Ele sentiu como se sua mente estivesse completamente esgotada. Até mesmo seu controle sobre sua força estava severamente enfraquecido. Meu ânimo caiu. Leonel olhou para o teto e franziu a testa. Ele podia sentir vagamente que não era uma queda permanente, mas sim temporária. Ele provavelmente poderia recuperá-lo depois de tirar uma soneca, pois não tinha um método mais rápido. Limpeza dimensional resultou no crescimento de seu espírito, especialmente depois que ele formou sua primeira estrela. No entanto, Leonel sabia que era mais um subproduto do que uma influência direta. Praticar a limpeza dimensional fortaleceu sua habilidade, e sua habilidade parecia influenciar seu espírito.
Esta foi a ligação entre as duas ocorrências. Limpeza dimensional não teve impacto direto em seu espírito, então o único método que ele tinha para lidar com esse problema era o tempo. Leonel sabia agora que seu ânimo estava obscenamente elevado. Aina havia formado seu 7º nó de força agora, mas seu espírito não era nem 10% dele. A lacuna era enorme. Além disso, pelas observações de Leonel, o espírito de Aina não havia melhorado ao passar de 6 para 7 nodos de força, ao contrário de Leonel, que experimentava um salto toda vez que formava um. Mas, isso mais uma vez provou sua conjectura. Formar nodos de força fortaleceu sua habilidade, que por sua vez fortaleceu seu espírito. A menos que alguém tivesse uma habilidade semelhante à dele, ele provavelmente tinha o status espiritual mais alto da Terra atualmente, e por uma grande margem. Leonel estava tão fraco e perdido em seus pensamentos que demorou alguns instantes para perceber que havia uma lança em sua mão, e ainda mais alguns segundos para perceber que era a mesma lança que ele havia tentado usar para se firmar. Aquele mundo infernal. Isso não é muito grosseiro. Leonel sentou-se debilmente, sem saber se ria ou se chorava. Chamar a lança em sua mão de primitiva era um eufemismo. Era feito de madeira que tinha uma curva natural e leve, completamente diferente das lanças retas perfeitas com as quais Leonel estava acostumado. Sua lâmina, se é que alguém poderia chamá-la assim, consistia em uma pedra cinza afiada enrolada na ponta por barbante. E se não bastasse tudo isso, estava endurecido com uma substância seca vermelho-acastanhada que Leonel demorou para perceber que era sangue. Naquele momento, Leonel lembrou-se subitamente de que Montes lhe dissera que logo teria mais lanças do que sabia o que fazer. É isso que aquele homem mesquinho quis dizer com isso? Essas eram as lanças com as quais ele deveria se banhar? Onde estava a piada? Ele ainda estava esperando. Depois de observar a lança por um tempo, Leonel suspirou. Neste ponto, é melhor continuar usando aquela lança de grau D. Não era como se o estivesse tratando mal. Se fosse necessário, ele poderia apenas usar alguns pontos de ascensão para uma lança melhor. Maldito velho, você realmente me deixou algo tão inútil. Isso é para ser uma piada prática? Haha, você me pegou. Leonel repreendeu em sua mente e revirou os olhos. Se fosse apenas uma lança, não seria grande coisa. O problema é que Leonel já esteve naquele mundo. Nas primeiras centenas de metros, não havia nada além de lanças de madeira e quebradas. Além disso, o mundo estava muito escuro para ele ver claramente. Considerando o quão difícil era dar apenas um passo, quem sabia quanto tempo levaria para viajar o suficiente para conseguir algo decente? Leonel Gengibre levantou-se, sorrindo amargamente enquanto olhava para a lança primitiva. Talvez eu esteja julgando um livro pela capa? Pensando nisso, Leonel se comunicou com seu bracelete espacial para trazer uma lança familiar e ergueu-a para cortá-la contra a lança de madeira. Quem diria, talvez ele tivesse uma surpresa. Infelizmente, a realidade foi cruel. Ele teve uma surpresa. Só não era a que ele procurava. Antes que a lança de grau D pudesse fazer contato, o anel não polido no anel de Leonel vibrou e emitiu um calor abrasador. Leonel piscou em choque, não só pela mudança repentina, mas porque não se lembrava de ter colocado aquele anel no dedo. Como foi parar lá? Leonel não conseguiu nem reagir antes que sua lança de grau D explodisse em uma chuva de cinzas, deixando-o sem palavras. Sua lança. Foi assim mesmo. E não foi pelo fato de ele ter conseguido uma lança OP. Mas sim porque esse maldito anel não polido deu um acesso de raiva. Onde estava a justiça? PF. A risadinha leve de Aina chamou a atenção de Leonel, mas quando ele olhou, os olhos dela haviam se fechado mais uma vez. Era como se o som não tivesse vindo dela. Leonel só pôde deixá-la em paz, tentando de todas as formas tirar o anel do dedo, mas em vão. Ele só podia desistir, rangendo os dentes. Aquele velho realmente pregou uma peça nele. Droga, não havia nada que ele pudesse fazer. Sem outra escolha, ele deu um passo em direção ao pedestal central, sentindo-se incomparavelmente ofendido. É melhor que essas outras coisas que você deixou não sejam tão inúteis. Claro, Leonel não era tolo a ponto de pensar que o anel realmente era inútil, mas ele ainda sentiu a necessidade de desabafar suas queixas. Leonel estendeu a mão e agarrou a placa de prata. No entanto, desta vez ele não conseguiu fazê-lo. Ou mais precisamente, ele não teve a chance. A placa de prata de repente vibrou e uma projeção de holograma de repente se manifestou. A imagem era de um homem bonito com uma rica pele morena e um maxilar forte. Ele usava um par de óculos e parecia bastante erudito. Ele era o tipo de homem que fazia mulheres imaturas desmaiarem e mulheres maduras escolherem como seu amante ideal. Porém, quando Leonel viu, o ranger dos dentes só aumentou. O holograma abriu os olhos e pareceu ver Leonel antes de olhar para a lança em sua mão e cair na gargalhada. Quando viu a pilha de cinzas atrás de Leonel, sua risada ficou mais feroz a ponto de começar a derramar lágrimas se não fosse um holograma. O comportamento bonito e legal do holograma desapareceu completamente enquanto ele ria sem restrições. Parecia estar se divertindo muito. Idiota. O holograma disse. Normalmente as pessoas vão para o meio primeiro. Quem pediu para começar com o pedestal esquerdo? Eu até coloquei alguns passos à frente dos outros dois. Não me condene, velho. Todo mundo lê da esquerda para a direita, por que eu não começaria com a esquerda? Além disso, você tem que deixar o melhor para o final. Só não sabia que esse melhor era você. Não me culpe por seus erros estúpidos, culpe a si mesmo. Você é apenas um roubo barato de ficção científica. Uma projeção de holograma de primeira geração realmente. Este é o século 22. De repente o holograma voltou a rir, deixando Leonel confuso. Seu idiota, eu posso imaginar agora, você provavelmente está falando comigo como se eu tivesse uma consciência real. Eu sou uma gravação. Droga, eu realmente tenho um tolo como filho.
Se dependesse de Leonel, depois de ouvir essas palavras, derrubaria esse holograma no chão. Embora ele provavelmente fosse espancado como todas as outras vezes, ele definitivamente teria derrubado o velho com ele. Ele realmente caiu em um truque tão simples, caramba. Ele se lembrou do velho contando a ele sobre trotes de mensagens de voz que ele costumava deixar no passado. Ele também se lembrou de ignorá-lo dizendo que apenas um idiota cairia nessa coisa. No entanto, aqui estava ele. A risada leve de Aina podia ser ouvida nas correntes ocultas, mas o holograma não reagiu. Claramente não estava mentindo, isso realmente era uma gravação. Leonel realmente não sabia porque seu pai era obcecado por toda essa velha tecnologia. Primeiro papel, agora hologramas. Esse tipo de tecnologia foi eliminado há muito tempo. Ninguém queria olhar para uma imagem transparente o dia todo. Era legal no cinema, mas na prática era um aborrecimento. Nossa, foi uma boa risada. E se você está pensando em fingir que não caiu nessa quando me encontrar da próxima vez, não se preocupe. Eu já registrei esse momento e guardei bem. Leonel, vendo que sua última centelha de esperança se foi, só pôde suspirar. Ele realmente havia perdido completamente desta vez. Ele jurou trazer o velho de volta um dia. De qualquer forma, podemos começar a falar de coisas mais sérias agora. A expressão do pai de Leonel ficou mais séria. Mesmo como uma projeção, ele irradiava uma aura única e sufocante. O anel em seu dedo é uma herança de nosso clã Morales. É conhecido simplesmente como domínio da lança e é graças a ele que nosso clã Morales despertou nosso fator de linhagem do domínio da lança. Existem apenas 3 outros tesouros como esse, ou melhor, apenas outros 3 que têm donos. Com ele, todas as lanças são inúteis diante de você. Apenas lanças reconhecidas pelo anel do domínio da lança podem sobreviver sob sua presença, todas as outras se tornarão uma pilha de cinzas. No entanto, em troca, você só pode usar lanças que ganhou o reconhecimento de. Dito isso, espero que o fator de linhagem do domínio da lança não seja o primeiro que você desperte. Se for, prometo que o deserdarei como meu filho. Leonel tossiu sem jeito, pensando de repente na gargalhada de Montes. Descida dimensional capítulo 74. Leonel não sabia o que responder. A expressão do pai parecia séria, mas Leonel já sabia há muito tempo como era o pai. Essa expressão séria era apenas um ato. No entanto, Leonel ainda poderia dizer que esse ato veio de um lugar de seriedade. O suspiro que ele ouviu vindo do holograma um momento depois confirmou isso também. Esqueça. É impossível dizer que tipo de mutações podem ocorrer. Seu nascimento é um caso especial. Então, embora você seja minha semente e deva ter uma chance maior de despertar nosso fator de linhagem ancestral primeiro, algo fora dos meus cálculos pode acontecer. De qualquer forma, esta mensagem gravada terminará agora. Pense neste disco de prata como um dicionário deixado por mim, seu grande e amável, para não dizer bonito, pai. Leonel voltou a revirar os olhos ao ver que o velho voltará às brincadeiras. Quantas vezes ele teve que dizer a esse velho para não chamá-lo de semente? Mas ele estava grato mesmo assim. O que mais lhe faltava era informação. E por alguma razão, embora Montes não pudesse dar a ele, a projeção de seu pai poderia. Tudo bem então. Qual é o nosso fator de linhagem ancestral? Leonel sondou o holograma. O holograma havia perdido as emoções animadas anteriores, mas Leonel ainda achava reconfortante ouvir a voz do pai, mesmo que fosse automatizada. ***, o fator de linhagem ancestral do clã Morales é conhecido como sinergia de metal. O que é o fator de linhagem de sinergia de metal? ***, o fator de linhagem de sinergia de metal é o fator de linhagem ancestral do clã Morales. Leonel pensou que fosse mais uma pegadinha no começo, mas depois de um momento, ele pareceu entender alguma coisa. Quais são as habilidades do fator de linhagem de sinergia de metal? ***, o fator de linhagem de sinergia de metal tem muitas habilidades. Pode ser mais apropriadamente descrito como a inveja de todos os criadores da força. Informações omitidas. Semente de digitalização. Leonel sentiu uma onda de energia percorrê-lo. A semente não despertou o fator de linhagem de sinergia de metal. As informações não podem ser desbloqueadas. Por favor, não me diga que essa maldita coisa vai me chamar de semente de agora em diante. Ao final, Leonel só pôde suspirar. Parecia que ele tinha que fazer perguntas realmente específicas para obter respostas específicas. Caso contrário, a resposta seria curta e direta, e talvez omitisse algo que ele precisava saber. Além disso, algumas informações eram proibidas a ele, a menos que ele atendesse a certos critérios. Depois de pensar um pouco, Leonel fez outra pergunta. Por que meu velho queria que eu despertasse o metal sinerge primeiro? O clã Morales é dividido em 2 ramos. Velasco Morales nasceu no ramo de sinergia de metal, embora mais tarde também tenha despertado seu fator de linhagem de domínio de lança. Informações omitidas. A semente ainda não é forte o suficiente para retornar ao clã Morales. As informações não podem ser desbloqueadas. Tudo bem. Como funciona esse anel do domínio da lança? O anel do domínio da lança é inserido pela consciência. Quanto mais forte for a visão interna, mais longe se pode viajar. Cada lança foi reconhecida pelo anel e tem um fio de visão interna ligado a ela que dá insight sobre o caminho da lança. Informações omitidas. Semente de digitalização. A semente despertou o fator de linhagem do domínio da lança, mas não compreendeu a força da lança. Informações que não podem ser desbloqueadas. Pelo amor de Deus, pare de me chamar de semente. Os olhos de Leonel se estreitaram. Seu pai nasceu no ramo metal sinerge da família, mas de alguma forma foi capaz de passar o anel Spear Domain para ele?
Se não houvesse alguma história por trás disso, Leonel não acreditaria. O que é força de lança? Leonel perguntou. **Ping** A força da lança é um desvio de fortalecimento da força. É mais nítida que a força normal e carrega a força de uma técnica de força sem a necessidade de usar uma. O que é um desvio de reforço de força? Leonel perguntou, de repente pensando no estranho brilho vermelho nos machados de Aina. **Ping** Um desvio de fortalecimento da força é uma mutação na força que amplifica seu poder em um determinado caminho. Leonel afogou o prato de prata em perguntas. Embora muitas coisas tenham sido omitidas devido à sua própria fraqueza, ele ainda aprendeu muito. Se não fosse pelo fato de estar com medo de atrair suspeitas por ficar aqui por muito tempo, ele teria perguntado mais. O que é isso? Leonel pegou o último objeto deixado pelo pai. Um cubo preto que foi montado como um quebra-cabeça. **Ping** Esta é uma herança do clã Morales conhecida como cubo segmentado. O lábio de Leonel tremeu. Este velho não lhe deu a herança de ambos os ramos de sua família, não é? Leonel não precisava saber a história por trás disso para saber que definitivamente havia vários infelizes. Quais são as habilidades do cubo segmentado? **Ping** O cubo segmentado é um tesouro querido dos criadores de força. É um laboratório. Informações omitidas. Semente de digitalização. A semente não despertou o fator de linhagem de sinergia de metal. As informações não podem ser desbloqueadas. Leonel suspirou. Ele esperava que essa coisa fosse capaz de analisar zonas para ele, mas acabou por ser um laboratório. Um laboratório que ele nem conseguia abrir. Ele não era um Force Crafter, então ele nem poderia fazer uso dessa coisa. Parecia que ele havia cometido um erro ao não usar uma de suas recompensas em um dispositivo de análise de zona. Aguentar. Como se chama essa coisa e quais são suas habilidades? Leonel trouxe um cubo familiar com a mesma bola de prata infantil. No entanto, mesmo em comparação com o passado, era ainda mais hiper do que o normal. Ele continuamente batia contra a lateral do cubo como se estivesse tentando chegar ao cubo segmentado. *Ping** Espécie de Metal Spirit detectada. Metal Spirit em seus estágios iniciais. O espírito do metal é o familiar favorito dos criadores da força. Informações parcialmente omitidas. Habilidades. Refinamento de metal, capaz de processar e remover impurezas de minérios. Formação de metal, capaz de se fundir na estrutura de metais e mudar sua forma, perfeita para criar peças complexas. Metal Spirit em estágios infantis. Habilidades limitadas. Espírito do metal, sem nome. Estágio de evolução. Tier 1 preto? Leonel franziu a testa. Ele pensou que esta era uma recompensa do Tier 7 Black, porque esse bebê do Metal Spirit estava apenas no estágio de evolução do Tier 1. Como Leonel poderia saber que Montes havia usado uma brecha para burlar as regras? Muito menos uma recompensa Tier 7 Black, o Metal Spirit valia mais do que uma recompensa Tier 9 Gold. Na verdade, os bebês valiam mais do que os espíritos do metal maduros. Ainda assim, embora ele não soubesse dessa verdade, sua mente ainda estava girando. Como esse espírito do metal era uma coisa viva e tinha estágios de evolução, deveria ser possível ajudá-lo a amadurecer, certo? Justamente quando Leonel estava prestes a fazer mais algumas perguntas à placa de prata, um tremor violento de repente sacudiu o espaço subterrâneo, fazendo com que os olhos de Leonel se estreitassem. Este não era um fenômeno normal. Alguém os estava atacando de cima. Droga, faz apenas meia hora. Não pode ser que eles realmente vieram atrás de nós por isso, certo? Não, definitivamente é outra coisa. No momento em que Leonel não sabia o que fazer, o cubo segmentado girou repentinamente em sua palma, quebrando-se em vários pedaços e envolvendo toda a sala. Antes que Leonel percebesse o que havia acontecido, o cubo havia se expandido do tamanho de uma sala e de volta ao tamanho de sua palma em um piscar de olhos. Mas, enquanto parecia que nada havia mudado, Leonel logo percebeu que todas as estantes e cubículos cheios de pergaminhos haviam desaparecido, não deixando nada no pequeno escritório. Os altos estrondos continuaram. Para o choque de Leonel, a sala que permaneceu inalterada após uma queda do céu de repente começou a desmoronar. Droga! Leonel colocou o cubo segmentado e a placa de prata em seu bracelete espacial antes de fazer contato visual com Aina. Ele ficou chocado ao descobrir que ela estava emitindo uma aura perigosa, uma intenção de matar sufocante brotando de seu pequeno corpo. Ela sabe quem são essas pessoas? Não houve tempo para se comunicar, os dois dispararam pelo corredor em ruínas, explodindo para se encontrarem cercados. Quando Aina viu essas pessoas, a aura violenta em seu corpo cresceu várias vezes, sua intenção de matar perfurando os céus. Nesse momento, a presença dela não era mais fraca que a de Leonel quando ele se concentrava. Aina Teles Brasinger, filha da escória traidora Ada Renier Brasinger, você foi convocado pelos anciãos do clã para buscar o arrependimento. Descida dimensional capítulo 75. Havia 6 deles. Cada um deles tinha cabelos ruivos ardentes e olhos vermelhos ardentes. Era o tipo de cena que desacreditava Leonel, um jovem normal que cresceu na Terra. Mesmo os olhos âmbar brilhantes, quase dourados, de Aina tinham um elemento quase fantástico neles. Mas como uma pessoa com olhos vermelhos poderia realmente existir? Por um momento, ele pensou que eles estavam usando lentes de contato antes de lançar essa ideia diretamente. Não pode ser que todos os 6 tivessem um hobby tão estranho, certo? O homem que falou tinha um nariz pontudo, sua arrogância queimando junto com suas narinas. Ele tinha uma mão cruzada atrás das costas, mas na outra havia um machado vermelho muito familiar que fez a fúria de Aina subir ainda mais.
Como eles estavam no jipe, Aina não conseguiu manter o machado nas costas. Então ela colocou no porta-malas. Normalmente, ela o teria levado para o caso de uma batalha acontecer, mas ela estava distraída depois que Leonel saiu do carro. Devido à sua preocupação e suas tentativas de tentar encontrar algo para dizer para consolá-lo, ela havia esquecido completamente de trazer sua arma. Leonel logo percebeu esse fato. Ele não sabia que significado o machado tinha para Aina, mas tudo o que precisava saber era que era importante para ela. E ouvindo como este homem insultou tão descaradamente seu pai de tal maneira, até mesmo ele não pôde deixar de franzir a testa. Apague esta arma da sua memória. O homem zombou quando viu o olhar de Aina. Esta poderosa herança da família Brasinger, desde quando era o direito de um filho bastardo empunhar, muito menos o fato de que este bastardo é uma mulher. A expressão de Leonel escureceu. 6 homens de meia idade vieram intimidar uma jovem de menos de 20 anos. Mesmo que Aina não fosse a mulher de quem ele gostava, ele ficaria furioso. A palma da mão de Leonel se moveu para cima e seu escudo amassado deslizou para o braço esquerdo, que segurava firmemente o espírito do metal. O aperto que sua mão direita tinha na lança de madeira aumentou, seu rosto inexpressivo agindo como uma cobertura para a tempestade que se aproximava. Naquele dia, quando aqueles 3 capangas ousaram insultar Aina, ele cruzou seus próprios limites morais e os matou sem piscar. Mesmo ele não estava orgulhoso deste momento. Ele queria manter sua clareza quando matasse. Ele não queria se tornar um escravo de sua raiva. No entanto, este homem realmente tocou em sua linha de fundo. Aquele machado. Devolva-o. A voz de Leonel era como um fluxo contínuo. Calmo e controlado, ele apontou sua primitiva lança de madeira para o homem. Olhando para a lança de Leonel, os 6 homens tiveram dificuldade em conter o riso. Que tipo de ferramenta de macaco é essa exatamente? Garoto, se você sabe o que é bom para você, vai dar um passo para trás e ficar fora desses assuntos. As palavras frias do primeiro homem que falou cortaram as zombarias. Seu corpo parecia transbordar de poder, fazendo parecer uma besta presa por correntes. Porém, mesmo assim, suas palavras mal haviam saído quando Leonel já havia disparado para frente. Leonel sabia por que essas pessoas estavam aqui agora, e ele até teve uma vaga ideia de por que Yuri perseguiria Aina daquele jeito para impedi-la de ir embora. Originalmente, ele pensou que ela simplesmente não queria que os dois continuassem passando tempo juntos, mas parecia que ele a havia enganado com seus pensamentos. Não foi por acaso que essas pessoas não apareceram durante os dias em que ele, Aina, James e os outros estavam viajando para o Royal Blue Fort, mas apareceram agora. Ele se lembrava muito bem das palavras de Aina daquele dia. A única razão pela qual ainda carrego o nome deles é para que eu mesmo possa rejeitá-lo quando eles mais desejarem que eu o mantenha. No momento em que souberam que ela era uma variante, eles vieram aqui para se exibir e até mesmo pegar seu bem mais valioso. Essas pessoas eram escória. O olhar do homem se estreitou enquanto ele balançava o machado de Aina. Porém, o que nem o homem nem Leonel esperavam era que antes mesmo de trocarem os golpes, um pequeno punho colidiria com o rosto do homem. Com os sentidos de Leonel aguçados a ponto de quase iluminar, ele captou cada detalhe. A quebra na ponte alta de seu nariz, a rachadura que se seguiu em seus dentes, a maneira como sua pele e rosto se deformaram sob o peso do golpe. O homem foi lançado voando, colidindo com vários prédios caídos sem nem mesmo conseguir se conter. Naquele momento, Aina apareceu no meio dos 5 homens restantes. Sua aura sanguinária alcançou os céus, seus longos cabelos chicoteando descontroladamente enquanto uma energia carmesim os cobria. Embora Leonel só pudesse vê-la de costas de seu ponto de vista, ele podia sentir sua fúria. Se não fosse pelo fato de ela já ter formado seu 7º nodo e estabilizado sua força, ela definitivamente já teria entrado em um estado frenético. Na verdade, mesmo assim, parecia que ela poderia perder a cabeça novamente independentemente. As pupilas de Leonel se contraíram em pequenos orifícios. Foi só agora que ele percebeu o quanto havia subestimado Aina. Sua aura instável não afetou apenas seu estado mental, mas claramente influenciou negativamente suas estatísticas. Ela não havia ativado sua força agora, então logicamente a influência de seu 7º nó não deveria ter sido tão óbvia ainda. No entanto, Aina Brasinger, força, 1,49, velocidade, 1,03, 1,22, agilidade, 1,08, coordenação, 1,10, resistência, 1,31, reações, 1,12, espírito, 0,06, força. Naquele instante, sua explosão de velocidade foi definitivamente maior do que suas estatísticas básicas. Leonel suspeitava que ela usava um item que recebeu como recompensa ou uma técnica de algum tipo que utilizava um poder fora da força. Sua instabilidade realmente teve um efeito tão grande sobre ela. Esses 6 não parecem ter a mesma instabilidade. Tio Montes até disse que os clãs mantêm um controle muito rígido de suas técnicas de fator de linhagem. A instabilidade de Aina pode ser devido ao fato de ela não ter a técnica deles para praticar? Você acha que eu preciso de sua herança? A voz de Aina carregava um frio cortante. Se não fosse porque meu pai queria que eu ficasse com ele, eu teria jogado no ferro velho mais próximo. Não pense em sair daqui vivo hoje. O olhar de Leonel vacilou enquanto o homem se levantava fracamente da pilha de escombros. Os homens ao redor de Aina olharam para ela com medo e raiva, mas também com cautela. Eles não se atreviam a se mover de forma imprudente ainda. O rosto do homem estava completamente distorcido. Seu rosto estava selvagemente afundado, tornando impossível dizer que expressão ele estava tentando transmitir. Mas o rugido repentino que ele lançou aos céus deixou claro que era raiva.
Seu corpo começou a se transformar, crescendo mais de 30 centímetros e avançando com densas manchas de pelo. Não foi só ele, mas os 5 homens também passaram por transformações semelhantes. A carranca de Leonel se aprofundou. A boa notícia era que agora eles não precisavam mais ficar no escuro sobre suas habilidades. Quanto às más notícias, suas estatísticas aumentaram mais de 20%. Suas estatísticas de força especialmente, dobradas. Antes, a estatística de força mais forte era de apenas 0,80. Mas agora, o homem que agora tinha o rosto de um lobo, uivando para o céu como um louco com quase 2,5 metros de altura, havia ultrapassado 1,60. Vou rasgar você membro por membro e arrastá-lo de volta para o clã como um aleijado. Vou ter certeza de que você experimentará um pavor ainda pior do que sua mãe prostituta. Descida dimensional capítulo 76. O rosto do homem se distorceu. As rachaduras em seus ossos e dentes cicatrizaram quando seu nariz se transformou em um focinho e suas mãos ganharam garras. As roupas em suas costas se rasgaram, revelando um traje de compressão apertado que cobria grande parte de seu pelo. Embora todos os 6 fossem homens, as bestas em que se transformavam eram completamente diferentes. Enquanto o homem que empunhava o machado de Aina parecia ser mestiço com um lobo, um parecia mais com uma raposa, outro parecia mais com uma hiena com pelo amarelo grosso. Além disso, havia uma pantera, um homem parecido com um guepardo e, finalmente, um rato. De todos os homens, houve um que, em vez de crescer, encolheu. Além disso, os aumentos em suas estatísticas eram mínimos. No entanto, quando o olhar de Leonel pousou sobre ele, os sons estridentes de advertência dispararam em sua mente. Leonel não conseguia entender de onde vinha aquele aviso. Ele tinha certeza de que não tinha tal habilidade. Então o que estava acontecendo? Infelizmente não havia tempo para pensar nisso. O uivo do lobisomem chegou ao fim, rosnados diabólicos e saliva gotejante caíram de seus dentes afiados, um olhar enlouquecido perfurando Aina. Ele agarrou o machado de Aina, seus músculos empurrando contra sua roupa de compressão como cordas de aço apertadas. O poder transbordando em seu corpo era simplesmente inimaginável. Os olhares dele e de Aina colidiram no ar antes de dispararem simultaneamente para frente, a fúria pintando ambos os traços. Leonel já não hesitava. Ele já não estava longe do grupo após sua investida inicial. Além disso, não era do interesse deles que essa batalha se arrastasse. Como se estivessem de acordo tácito, nenhum deles usou sua força. Se eles fizessem isso e fizessem com que uma horda de inválidos chegasse até aqui, eles nem saberiam como morreram. Leonel parou de hesitar, sua lança de madeira perfurando Vereiena. Ele esperava que não fosse mais do que um ataque normal. Mas, no momento em que usou a lança, sentiu uma aura selvagem envolver seu corpo. Era como se ele tivesse entrado na selva mais uma vez, e este homem diante dele não era um homem, mas sim uma verdadeira fera. Os olhos de Leonel ficaram vermelhos, um sorriso selvagem aparecendo em seu rosto. Sua mudança repentina fez com que o Vereiena ficasse perdido. Antes que este pudesse reagir, a lâmina de pedra já havia aparecido em seu pescoço. Naquele momento, ele realmente sentiu que perderia a vida. A pressão sanguinária emitida por Leonel não era diferente de um predador perseguindo sua presa. Uma garra apareceu de repente antes da garganta do Vereiena. O Homem-Pantera reagiu rapidamente, sua pata enegrecida deixando rastros de prata no ar para afastar a lança de Leonel. Deve ter sido uma tarefa simples. Suas garras não eram mais fracas do que uma lâmina de grau C. A visão dele cortando a lâmina de pedra da arma do macaco de Leonel já havia passado por sua mente inúmeras vezes. Mas a realidade foi cruel. O sorriso selvagem de Leonel não desapareceu quando seu pulso torceu. Com uma coordenação impossível, a garra da pantera, que tinha sido apontada para a parte plana da lâmina, foi repentinamente apontada para sua borda. O braço de Leonel ergueu-se como se esse fosse o golpe que ele queria desferir desde o início. Os rugidos agonizantes da pantera soaram quando 3 de seus dedos bestiais foram perdidos. Leonel não lhe deu tempo de recuar. Seus quadris balançavam, as pernas flexionadas, os dedos dos pés quase cravados nos sapatos do tesouro para deixar 10 entalhes no concreto quebrado sob seus pés. Seu corpo era como um motor bem lubrificado. Cada ação era perfeitamente apoiada por um músculo suplementar. As fibras mais ínfimas, os ligamentos mais fracos, cada um foi colocado em movimento, espremendo seu maior potencial. Se Leonel estivesse verdadeiramente consciente neste momento, ele perceberia que sua estatística de coordenação havia tocado em um número de arregalar os olhos. Sua velocidade explodiu, atingindo o peito da pantera em um flash. Ele havia perdido o Vereiena devido à sua interrupção, então ele não deveria pagar um preço? As ações foram muito repentinas. A cabeça de um homem transformado em pantera voou pelos céus, uma fonte de sangue escorrendo e cobrindo Leonel. Gotas de carmesim caíram no rosto de Leonel. Embora os sons de Aina e do lobisomem agissem como pano de fundo, para os 4 homens-fera restantes ao seu redor, parecia que o mundo havia ficado em silêncio. Leonel voltou a cabeça para os 4. Talvez por coincidência, uma lágrima de sangue caiu no canto de seus lábios. Sua língua serpenteou para fora, lambendo-a como se estivesse saboreando a última gota de uma refeição. O anel Speardomen brilhava e vibrava excitadamente em seu dedo. Ele liberou um calor abrasador que se derramou na lança primitiva. Os 4 homens-fera inadvertidamente deram um passo para trás. Eles podiam ver isso claramente. Parecia que a temperatura estava subindo constantemente, mas claramente não havia habilidade de fogo ligada ao estado de Leonel.
Em vez disso, era como se seu sangue estivesse fervendo de excitação. Ele estava tão animado para matá-los que o vapor estava saindo de seu corpo, cobrindo o ar ao seu redor com uma leve névoa branca. Naquele momento, o som de ossos sendo quebrados e gritos de gelar o sangue ressoaram pelo campo de batalha. Os 4 homens fera olharam para encontrar Aina pisando e esmagando selvagemente as pernas digitígradas do lobisomem. Seu machado já havia sido jogado para o lado, a aura carmesim cobrindo seu corpo e irradiando com um impulso feroz. A visão de uma pequena mulher de apenas 5'7", torturando um homem fera que tinha mais de 2 metros fez com que outros sentissem a necessidade de enxugar os olhos. Mas não havia erro sobre isso. O atual Leonel não parecia se importar com essas mudanças. Na verdade, ele nem olhou para onde Aina estava. No momento em que viu que sua presa havia realmente desviado o olhar dele, ele sentiu a oportunidade. Foi uma sensação emocionante que surgiu em seu coração, um instinto arraigado em seu próprio ser. O homem-raposa só conseguiu reagir depois que sua próxima tentativa de falar saiu como os gargarejos de um bebê. Sua última visão foi a de uma lança saindo de sua garganta. Leonel queria aproveitar a situação para decepar outra cabeça, mas antes que pudesse, uma onda crescente de força disparou para o céu. A expressão de Leonel mudou, o carmesim de seus olhos desaparecendo enquanto ele recuperava a clareza. Ele nem teve tempo de se perguntar o que havia acontecido com seu estado de espírito agora. Sua cabeça voltou-se para Aina e o corpo do lobisomem, apenas para descobrir que a situação havia mudado mais uma vez. Aina criou alguma distância entre ela e o lobisomem. Sua expressão era uma mistura de desdém e um pouco de desamparo. Ela sabia que tinha cometido um erro. Suas ações eram emocionais e alimentadas pela raiva. Se ela tivesse simplesmente matado o lobisomem em vez de dar a ele a chance de ativar sua força, isso não teria acontecido. Obviamente, ela não foi dominada pela força deste lobisomem. Em vez disso, ela escolheu não usar sua força, não muito diferente de todos os outros. No entanto, esse tolo realmente usou o deles sem levar em conta a situação. Eles estavam no meio do nada. O forte mais próximo ficava a pelo menos 3 horas de carro. No entanto, esse idiota liberou sua força assim. A expressão de Leonel ficou séria. Ele já podia sentir vários inválidos que voltaram suas atenções para este lugar. Descida dimensional capítulo 77. A expressão de Leonel oscilava continuamente. Ele rapidamente lançou um olhar para onde havia deixado o jipe, mas o que viu deixou sua expressão distorcida. Antes ele não ousava tirar os olhos do inimigo, então além de observar os 6 homens, ele não tinha feito mais nada. No entanto, quando ele viu que o machado de Aina havia sido levado por aquele homem, ele teve uma má premonição. Acontece que aquela má premonição estava correta. O veículo estava muito bem blindado para ser completamente destruído por fora, mas a julgar pelo fato de seu capô estar aberto, não era preciso ser um gênio para saber que não havia chance de ele ligar. Assim, uma das rotas de fuga de Leonel foi interrompida. Nem toda a esperança está perdida. Não acredito que eles tenham conseguido chegar aqui tão rápido usando as pernas. Leonel ia continuar esquadrinhando a borda da grande cratera para descobrir o que exatamente os 6 haviam usado para chegar até aqui, mas de repente sentiu um formigamento na espinha. Sem hesitar, ele se abaixou e rolou, mal conseguindo desviar de uma garra chicoteando em sua nuca. A poeira do chão mal havia grudado em seu corpo rolante quando um chute poderoso varreu o Verecheeta. Leonel só conseguiu contorcer o corpo, mal bloqueando com o escudo amassado. O chute o fez cair, deslizando pelo chão cheio de entulho quase como uma erva daninha. A troca foi rápida, mas os olhos dos homens brilharam. Antes, Leonel era como uma montanha intransponível para eles, mas de repente ele se tornou humano. Como eles poderiam não tirar proveito disso? Rápido, antes que esses malditos inválidos cheguem aqui. A habilidade dele deve ter um cronômetro que acabou. Essa é a nossa melhor chance. A fala do Vereiena soava como rosnados de paralelepípedos e era quase imperceptível. Mas o Verecheeta parecia entendê-lo, suas pernas poderosas vibrando com poder antes que ele se agachasse e disparasse para frente. Apenas o homem-rato ficou para trás, seus olhos redondos se estreitaram. Leonel lançou-se para cima, mas rapidamente se viu em desvantagem. Mesmo mais fraco de seus sentidos, seus olhos ainda era muito mais poderoso do que a pessoa normal. Sem contar que ao perceber a trajetória dos ataques que lhe eram lançados, pareciam até lentos aos olhos de Leonel. Mas toda vez, seu corpo seria muito lento para reagir. Assim, a lança que antes carregava um pressentimento de assassinato e sangue tornou-se um bastão normal que só poderia ser usado para bloquear. Na verdade, se não fosse o escudo amassado de Leonel, sua lança já teria partido ao meio há muito tempo. Leonel sentiu-se exasperado. Ele não tinha acabado de matar 2 deles com absoluta facilidade? Por que de repente ficou tão difícil? Achei que tinha uma grande experiência em batalha, mas isso não passa de uma piada. Leonel era continuamente empurrado para trás, o coração ficando um pouco ansioso. Ele nem conseguia se lembrar da última vez que lançou um ataque. À distância, o olhar do homem-rato voltou-se para a batalha entre Aina e o lobisomem. Antes, tinha sido uma facilidade incomparável para Aina, mas agora que seu oponente estava usando a força enquanto ela reprimia a sua, até ela foi forçada a levá-lo mais a sério. Seus punhos colidiram em estrondos maçantes, a aura selvagem cobrindo o corpo de Aina não dissipando nem um pouco. Embora o sangue gotejasse lentamente de suas mãos, sua ferocidade só parecia aumentar. Embora o lobisomem tenha usado sua força, Aina ainda não se atreveu a fazê-lo. O homem havia formado apenas um único nodo de força. Embora fosse possível controlar a saída da força, isso era apenas para aqueles com espírito elevado.
Em comparação com sua força, o próprio espírito de Aina pode ser considerado totalmente ausente. Ela não tinha confiança em restringir sua força adequadamente. Pode-se imaginar o tipo de inválido que viria para uma pessoa que formou um nó de força e os tipos que viriam para alguém que formou 7. Um inválido poderoso poderia vir aqui se eles estivessem perto desse lobisomem, mas se eles estivessem longe, eles não se incomodariam. No entanto, para Aina, mesmo que isso significasse se transferir para os confins da terra e cruzar os rios do inferno, eles chegariam até aqui sem pausa ou descanso. Assim, Aina não teve escolha. Sua habilidade lhe dava grande controle sobre o estado de seu corpo, mas quando se tratava de força, ela estava perdida. De repente, os olhos de Aina embaçaram e seus movimentos ficaram lentos. Ela nem percebeu o que estava acontecendo quando um punho colidiu com seu torso. Era tão grande em comparação com seu corpo que seus quadris e costelas sentiram o impacto de uma só vez. A saliva voou de sua boca quando todo o ar em seus pulmões foi ejetado com força. Estrelas brilhantes voaram em sua visão, pontilhando sua visão em luzes piscantes e tons borrados. Mesmo quando ela caiu nas ruínas de uma casa ao lado da antiga residência de Leonel, ela ainda não tinha ideia do que aconteceu. Os olhos de Leonel se arregalaram. Ele queria correr, mas simplesmente não conseguia se livrar dos ataques combinados do Vereiena e Verecheta. Se ele tentasse abrir caminho, o resultado provavelmente seria uma lesão grave de sua parte. Ele cerrou os dentes. Ele pensou que havia alcançado algum status elevado ao limpar uma zona de grau S, mas não conseguiu se lembrar de que a maioria dos inimigos que enfrentou eram apenas humanos normais. Suas estatísticas nem chegavam a 0,50. Comparados a Leonel, eram como crianças esperando pelo abate. O pior é que mesmo assim, eles quase o mataram. Se não fosse por ele ter percebido a fraqueza de John em um ponto crítico, ele teria morrido naquele dia em Paris e nunca mais voltaria. No entanto, esses oponentes antes dele agora podem ter estatísticas mais fracas do que ele, mas ainda eram sobre-humanos a ponto de ele não poder simplesmente confiar em seu corpo mais forte para derrotá-los. O que diabos aconteceu? Não tem como aquele lobisomem ser mais forte que Aina. A cabeça de Leonel foi jogada para trás, seus olhos pousaram em um homem-rato de apenas 1,5 metros de altura. Seu olhar também se afastou da batalha de Aina e acabou encontrando de Leonel. Embora seu rosto parecesse inexpressivo, os longos bigodes em seu rosto de rato pareciam se enrolar em um sorriso de escárnio junto com seu focinho. Nesses mesmos momentos, os primeiros inválidos se dirigiram para a cratera. Eles enxamearam de todas as direções. Em um piscar de olhos, havia de 3 a 4 dúzias deles. Vendo que ele havia ferido gravemente Aina, o lobisomem imediatamente parou de usar sua força e avançou em direção ao prédio desabado em que ela havia caído. Mas, enquanto seus esforços impediriam que mais inválidos convergissem, aqueles que já o superavam em número, do lado de Leonel na batalha, o olhar do homem-rato de repente brilhou com uma luz ofuscante que parecia querer envolver Leonel completamente quando este estava prestes a virar a cabeça e fazer tudo para parar o lobisomem. Sua mente é muito forte para eu influenciar normalmente, mas pensar que você realmente ousaria encontrar meu olhar. Morrer. O homem-rato riu em seus pensamentos, uma lâmina incorpórea afiada perfurando Leonel. Ao contrário de outros tolos, ele não tinha intenção de dizer tais palavras em voz alta. Se Leonel quisesse entender sua verdadeira habilidade, ele poderia ir em frente e perguntar aos que o precederam no inferno. Descida dimensional capítulo 78. Uma sensação familiar de perigo tomou conta de Leonel. Era como se esse instinto tivesse sido subconscientemente reprimido por ele, mas estivesse borbulhando, abrindo caminho para fora das profundezas ocultas de sua mente. No entanto, era tarde demais. Leonel não viu o que o atingiu. Era completamente invisível. No entanto, parecia que uma forte rajada de ar havia agredido seu rosto. Seus olhos lacrimejaram, sua cabeça virou para trás e, eventualmente, seu olhar embotou como se estivesse relembrando memórias há muito passadas. Ao ver a expressão aturdida de Leonel, o Vereiena e o Verecheta não hesitaram um instante sequer. O primeiro rugiu e abriu bem a boca, mordendo o pescoço de Leonel. A coxa direita deste último aumentou de tamanho e cresceu em uma dobra, avançando como um chicote cruel que deixou sons de assobio pairando no ar. Bang! Bang! O chute do Verecheta e a mordida do Vereiena caíram como um só. Por direito, o pescoço de Leonel deveria ter sido mordido enquanto sua parte inferior do corpo foi lançada voando. Com a força dos dois lobisomens, sua decapitação era quase garantida. Mas nenhum deles poderia esperar que um raio aparentemente frágil de luz azul os detivesse. O corpo de Leonel foi arremessado, mas quem uivava de dor não era ele que estava perdido em transe, mas sim o Verecheta que havia quebrado a perna e o Vereiena cuja fileira de dentes agora estava quebrada. As pupilas do homem-rato se contraíram. Que tipo de tesouro é esse? Leonel nunca poderia esperar que o tesouro que ele escolheu para cuidar de si mesmo tivesse capacidades defensivas tão poderosas. Mas isso era natural. Como um tesouro de bronze quase nível 1 pode ser tão simples? De repente, o homem-rato sentiu uma sensação avassaladora de perigo. Seus olhos redondos se arregalaram para encontrar Leonel lentamente se levantando. No entanto, esta não foi a parte chocante. Ele já esperava isso depois de ver os estados dos dois homens. O que realmente o abalou de medo foi que,
A expressão selvagem de Leonel havia retornado. A visão dele saindo dos escombros era semelhante a assistir a um demônio subir das profundezas do inferno. Enquanto Leonel havia subestimado as habilidades defensivas de seu tesouro autolimpante, o Homem-Rato nunca poderia imaginar que deixar Leonel inconsciente foi o pior erro que ele poderia ter cometido, porque permitiu que aquela persona demoníaca voltasse. Leonel gargalhou enquanto avançava. Alguém poderia esperar que sua risada soasse como os uivos diabólicos de uma alma abandonada, mas não parecia nada disso. Em vez disso, ele era como uma criança que encontrou um brinquedo divertido para brincar, um garotinho cuja idade mental não poderia ter mais de 5 ou 6 anos. No entanto, apesar disso, sua lança, que há pouco era uma ferramenta flácida e inútil, tornou-se uma víbora venenosa. As cabeças dos dois homens-fera choramingando dispararam para o céu, completamente separadas de seus corpos. Na dor deles, a última coisa que eles poderiam esperar era que Leonel reagisse tão rapidamente e até os contra-atacasse. Não importa como você olhasse para isso, parecia que eles não tinham experiência em combate verdadeiro. O Homem-Rato entrou em pânico. Com seus guardas fora, ele de repente teve que enfrentar Leonel sozinho? Aquele ataque que ele enviou agora não era algo que ele pudesse enviar continuamente. Levaria pelo menos mais um minuto antes que ele se recuperasse normalmente. Ele só foi capaz de atacar Aina e Leonel em rápida sucessão assim porque o espírito de Aina era muito mais fraco em comparação com ele. Então ele não precisava fazer tudo. Para piorar as coisas, de alguma forma ele sentiu que mesmo que pudesse lançar outro ataque com força total contra Leonel, não faria a menor diferença. Baruque, traga sua bunda para cá. O grito estridente do Homem-Rato fez com que o lobisomem, que estava completamente focado em desenterrar a pilha de escombros para chegar a Aina, parasse. Ele se virou para encontrar o pequeno Homem-Rato pendurado em seu pescoço, seus pezinhos balançando para frente e para trás descontroladamente. Leonel ergueu o olhar do Homem-Rato para o seu. Ele parecia estar olhando curiosamente para os olhos redondos do Homem-Rato, como se tentasse descobrir o segredo de algo como uma criança curiosa. Os olhos de Baruque se arregalaram com choque e luta. Ele não conseguia decidir se deveria encontrar e conter Aina, ou se deveria se apressar e salvar o Homem-Rato. No final, ele cerrou os dentes e disparou para frente. Aquele fraco era a cobaia favorita daquela pessoa. Se ele realmente ousasse deixá-lo morrer aqui, apenas a morte o aguardaria. Desde o momento em que Leonel ficou atordoado, até o momento em que agarrou o pescoço do Homem-Rato, pode-se dizer que nem 10 segundos se passaram. E infelizmente aqueles 10 segundos foram tempo mais do que suficiente para os primeiros inválidos descerem da borda da cratera. Seus olhos brancos e opacos pareciam conter as profundezas do universo. Muitos deles não pareciam diferentes dos humanos normais. Aqueles com habilidades de baixo nível tendiam a ter pequenos aumentos em sua velocidade ou força. Como tal, inválidos de baixo grau normalmente não tinham mutações estranhas entre eles. No entanto, ainda havia 3 graus de inválidos entre as várias dezenas. Se Leonel estivesse consciente, ele teria reconhecido esses 3 como parte dos inválidos de 12 graus listados aqui no perímetro 7. Um deles tinha língua escorregadia e as escamas verdes de uma cobra venenosa. Outra tinha pele que irradiava uma luz dourada brilhante que fazia o ar ao seu redor chiar. E o último tinha uma cabeça dobrada em tamanho maior do que deveria. A cabeça deste último era completamente careca, mas tinha veias azuis pulsando loucamente em sua testa e cabeça. Até seus olhos eram um tamanho maior do que deveria. Baruque parecia pensar que não seria um problema fugir desses inválidos, ou talvez ele ainda estivesse muito confiante em sua força. Se não fosse por isso, por que ele enfureceria tão descaradamente um variante? Ele deve ter realmente acreditado que era invencível. Ele queria correr para Leonel, lidar com ele rapidamente e fugir com o Homem-Rato. No entanto, rachadura. Como se estivesse entediado e desapontado com o brinquedo, Leonel jogou o Homem-Rato de lado. Este último havia arregalado os olhos redondos o máximo que pôde, e o sangue até escorria de suas órbitas, mas não adiantou. Não. Baruque rugiu, sua figura rápida mas maciça apareceu acima de Leonel com um salto. Ele estava acabado. Ele realmente estava acabado. Se ele quisesse uma chance de viver, por quantos experimentos cruéis ele teria que passar? Foi culpa dele. Foi tudo culpa dele. Morrer. As garras de Baruque se estenderam por mais alguns centímetros, cortando na direção de Leonel. Com um sorriso brincalhão, Leonel largou o cubo do metal Spirit no chão e deslizou o escudo amassado para a mão. Ele agarrou sua borda com força antes de enviá-la voando para frente como um frisbee. Baruque mal conseguiu reagir antes que a borda metálica dura se quebrasse entre suas sobrancelhas, deixando tonto e desorientado. A última coisa que sentiu antes que a luz desaparecesse de seus olhos foi uma dor aguda na garganta. Sua espinha foi cortada de forma limpa e tudo caiu na escuridão. Leonel passou por cima do corpo de Baruque como se não valesse muito, nem se preocupou em pegar o metal Spirit caído. Ele havia encontrado presas muito mais interessantes. Ele lambeu os lábios com entusiasmo, observando enquanto os inválidos convergiam para ele. Seu coração estava brotando de felicidade. Tantos brinquedos para brincar. Descida Dimensional capítulo 79. O corpo de Leonel era semelhante a uma fera solta. Sem as correntes da moralidade ou fardo da inexperiência, ele era como uma máquina bem lubrificada, ceifando a vida de um inválido após o outro. O inválido de cabeça grande parecia estar enviando raios de ataques mentais em sua direção, mas eles pareciam rolar de Leonel sem o menor sinal de sucesso.
Sem capacidade de ataque, esse inválido foi o primeiro a cair. Comparados aos grandes exércitos que Leonel havia enfrentado, os inválidos eram um monte de areia solto. Eles não trabalhavam juntos e sua inteligência parecia estar vários níveis abaixo da dos humanos. Com o nível de senso de batalha atual de Leonel, era muito fácil. A verdade é que a essa altura, Leonel já havia recobrado o juízo. Só que ele estava em um estado de limbo. Ele sentiu como se seu corpo fosse um traje mecânico e seus olhos fossem suas janelas. Ele estava observando este traje mecânico sendo controlado por outra pessoa, mas através das lentes de seu próprio olhar. Foi uma sensação que o deixou um tanto enjoado e tonto. A tontura o fez sentir que poderia vomitar a qualquer momento, mas devido ao fato de que ele não estava controlando seu corpo, ele não poderia mesmo se quisesse. Claro, isso não queria dizer que era uma possessão forçada. Na verdade, Leonel sabia que com um único pensamento, não haveria problema em ele retomar o controle de seu corpo. Foi esse sentimento que o fez perceber que essa experiência não era ele estar em perigo, ao contrário, era uma oportunidade. Ainda assim, quanto mais Leonel observava, mais incrédulo ficava. Ele poderia dizer que a consciência desse homem primitivo não poderia usar o poder além dos meios de seu corpo. Mas ele não pôde deixar de pensar. Isso era realmente sua força? O riso saiu dos lábios de Leonel enquanto sua cabeça se inclinava para o lado. Uma língua afiada pingando veneno violeta passou zunindo por sua cabeça, apenas para ser pega em uma de suas mãos coberta por uma fina luz azul. Seu braço inchou enquanto ele puxava com toda a sua força, sua mão empunhando a lança serpenteando para frente. Jim! A lâmina de pedra ricocheteou na testa do homem lagarto inválido, mas isso só fez os olhos de Leonel brilharem ainda mais com entusiasmo. O ângulo de seu pulso mudou e, com o movimento, a lança rebatida cortou a língua do inválido em dois. Naquele momento, o inválido feminino cercado por um brilho dourado aquecido se aproximou. No entanto, o calor emitido de seu corpo queimou os inválidos mais fracos em pó, reduzindo seu número mais uma vez. Ela se agarrou a Leonel que parecia não ter notado sua presença. Mas pouco antes de fazer contato, ela encontrou uma parede verde sendo lançada em sua direção. O Lizarma Invalide e a Fêmea Invalide se enfrentaram, causando uma troca que deixou o último perdendo. Ela estava no nível devido à sua força de temperatura excepcionalmente alta, mas suas outras estatísticas mal chegavam ao nível B. Ainda poderia ter sido bom se tudo o que aconteceu fosse seu confronto com o homem lagarto inválido, mas como ela poderia, com sua inteligência embotada, estar consciente o suficiente para adivinhar o quão insidioso Leonel seria? Usando a interrupção de sua parede de força causada pelo homem lagarto, Leonel espremeu o sangue e o veneno da língua em sua mão na ponta de sua lança. Com um movimento rápido, ele atacou pelas costas do homem lagarto. A inválida não conseguia nem ver o perigo que corria antes de um corte de menos de 1 centímetro de profundidade aparecer em sua coxa. Os dois inválidos finalmente caíram, porém em um piscar de olhos, os dois ficaram incapacitados. Um ficou paralisado por veneno, enquanto o outro teve toda a parte da frente queimada, sem mencionar que suas pupilas derreteram. Como se sentir isso não bastasse, Leonel apareceu acima deles, sorrindo selvagemente enquanto seu pé pisava em suas cabeças repetidamente. Ele era um louco completo, sua risada ressoando e ecoando nas paredes afundadas da grande cratera. Nesse momento, o som de escombros se movendo chamou a atenção de Leonel. Ele olhou para encontrar Aina se puxando fracamente para fora da casa desmoronada. Aina também conseguiu seu quinhão de tesouros, então é claro que não faltaria um tesouro defensivo. A razão pela qual ela ficou fora por tanto tempo foi porque o chicote de sofrer um golpe tão forte a deixou inconsciente. Para igualar a força de 1,60 de Baruch sem ativar sua força, ela vinha fazendo uso de várias técnicas e seu senso de batalha. Mas como ela poderia usar qualquer uma delas depois que o Homem-Rato a colocou em transe? Bom companheiro, Leonel falava numa língua que Aina não entendia. Na verdade, nem mesmo o próprio Leonel entendia a língua, ele só podia sentir vagamente que essa consciência primitiva tinha alguns bons sentimentos em relação a Aina, ou então ele poderia ter impedido o que aconteceu a seguir. Como um homem controlado por nada além de seu amor pela luta e sua luxúria, Leonel abaixou as calças, revelando uma haste que estava endurecendo rapidamente. Muito menos Aina, até mesmo a consciência interior do próprio Leonel só podia olhar fixamente para o que estava acontecendo. Era verdade que ele poderia recuperar o controle de seu corpo sempre que quisesse, mas a mudança repentina fez com que todos os seus pensamentos ficassem brancos. Como ele enfrentaria Aina no futuro assim? O olhar de Aina cintilou do rosto orgulhoso de Leonel para uma certa coisa que agora estava de pé em pleno mastro. Ela ainda não havia reagido quando Leonel estava parado diante de seu Akimbo como se esperasse que ela retribuísse suas ações. Depois de um tempo, Aina pareceu perceber algo. Como faço para acordá-lo? Ela murmurou para si mesma. Eu não esperava ver aquela maldita coisa de novo tão rápido. A consciência de Leonel ficou em branco novamente. O que diabos ela quis dizer com de novo? E o que havia de tão condenado e coisa em seu orgulho e alegria? Espere um minuto. O que ela quis dizer com tão rápido? Será que ela ficaria bem com isso se ele fosse mais paciente? A mente de Leonel vagou um pouco mais antes de perceber o quão ridículos eram seus pensamentos. Havia uma preocupação muito mais premente aqui. Como ele iria sair dessa? Fim do capítulo. Descida dimensional capítulo 80. Leonel pigarreou, retomando o controle de seu corpo. Fingindo que nada havia acontecido, ele se virou e caminhou até suas calças, vestiu-as e olhou para longe. Bom tempo estamos tendo hoje, certo? Ele não ouviu o que eu disse, certo?
Aina pensou consigo mesma. Aina olhou em volta e descobriu onde seu machado havia caído, tentando encontrar algo para se distrair da atmosfera estranha. Mas quando ela foi dar um passo à frente, de repente ela tropeçou e quase caiu. Ao ouvir o barulho dela tropeçando, Leonel voltou-se rapidamente e não hesitou em correr para o lado dela. Você está bem? Leonel segurou-a pelo braço, tentando garantir que ela ficasse de pé e não caísse. Acho que tive uma concussão, Aina disse depois de um momento levando a mão à testa. Embora ela dissesse assim, ela já tinha certeza. Sem mencionar sua habilidade, mesmo que ela não tivesse despertado sua profissão 5 estrelas era mais do que suficiente para ela contar. E quanto ao resto do seu corpo, está tudo bem? Estou bem. Leonel franziu a testa. Ela definitivamente não estava bem. Levar um golpe tão poderoso sem colocar nenhuma defesa teria sido letal para qualquer humano normal. Já era um milagre ela ter saído inteira. Uma estatística de força de 1,60, especialmente atrás de um punho tão grande, era mais do que suficiente para quebrar todos os ossos de seu corpo. Teria Baruch coordenado com o Homem-Rato e usado suas garras em vez disso. Leonel nem queria pensar na possibilidade. Você não precisa mentir para mim. Nós somos um time agora, não somos, disse Leonel. Também éramos um time na zona da França, mas você ainda escondeu o que aquela Force Art fez com você, certo? O olhar de Aina fez Leonel sorrir amargamente. Ele soltou o braço dela e coçou o nariz, um pouco de culpa crescendo em seu peito. No entanto, isso não mudou nada. Leonel podia ver pela cautela com que ela se movia que suas estatísticas efetivas mal chegavam a 70% do que deveriam ser. Ela poderia esconder seus ferimentos de outra pessoa, mas os sentidos de Leonel eram muito aguçados. Mesmo que por algum milagre ela não tenha quebrado nenhum osso, ela definitivamente sofria de algum sangramento interno. Tudo bem, eu estava errado. Mas está tudo bem agora, certo? Eu até consegui alguma coisa com isso. Só agora Leonel percebeu que eles nunca resolveram realmente essas questões. Ele nunca se desculpou com ela e meio que ignorou o assunto. Isso realmente o tornava um pouco hipócrita. Está realmente bem? Sim. Leonel cruzou a mão no peito como se estivesse fazendo um juramento. Até a cicatriz desapareceu. Parece que quem fez a arte da força a projetou para ser usada na terceira dimensão, então ela perdeu seus efeitos aqui. Na verdade, isso deixou Leonel um pouco desapontado. Esta arte da força era uma faca de 2 gumes. Quanto mais monótono o perigo, menos benefícios ele receberia. A boa notícia era que ele poderia ser considerado como tendo fundamentos sólidos em Force Art agora. A má notícia era que todas as artes da força que ele conhecia, mesmo que as usasse agora, teriam um efeito mínimo na melhor das hipóteses e nenhum efeito na pior. Isso era simplesmente as leis do universo. Uma Force Art projetada para ser usada em um mundo da 5ª dimensão provavelmente poderia destruir a Terra em uma única respiração. Mas um projetado para uma terceira dimensão teria menos impacto do que uma formiga. Essas bolas de fogo que Leonel criou para dizimar os ingleses mal dariam para fazer uma fogueira aqui. Bem, pelo menos posso usá-los nas zonas? Não que eu possa entrar em um tão cedo. Leonel pensou consigo mesmo. Balançando a cabeça, ele acordou mais uma vez. Quando ele viu como Aina ainda lutava para se levantar, sentiu uma pontada no coração. Aquele lobisomem e o Homem-Rato realmente escaparam facilmente. Vamos voltar o mais rápido possível. Leonel disse com firmeza. Você não está em condições de continuar neste lugar. E não há como dizer se eles vão enviar outro lote deles. Acho que eles devem ter um veículo próprio para chegar aqui. Podemos ver se podemos use-o para voltar. Aina franziu a testa com as palavras de Leonel, mas achou difícil refutar. Me desculpe, eu pensei que Yuri estava exagerando. Eu realmente não esperava que eles viessem e fossem tão descarados. Leonel sorriu e balançou a cabeça. Apenas encontre um lugar para sentar e não se mova muito. Tenho certeza que as chaves estão em um deles. Embora Leonel dissesse isso casualmente, sua mente ainda estava agitada. Para o Império, personagens como Aina e ele eram incrivelmente importantes. No entanto, aqueles 6 homens tentaram descaradamente matá-lo. Eles nem esconderam suas intenções. Isso significava uma de algumas coisas, ou potencialmente uma combinação delas. A primeira era que Leonel havia superestimado enormemente a capacidade do Império de monitorá-lo. Talvez eles ainda tivessem tecnologia, mas não em escala grande o suficiente para não haver brechas. Nesse caso, a família Brasinger não estaria preocupada com suas ações. A segunda era que o clã Brasinger não temia o Império para começar. Essa possibilidade fez o sangue de Leonel gelar. A terceira possibilidade era que a família Brasinger e o Império fossem 2 metades da mesma moeda. Era possível que eles avançassem e recuassem como um só. Nesse caso, o Império pode permitir uma margem de manobra para essa família que não permitia a outras. Não importa qual fosse o verdadeiro motivo, os 2 estavam em perigo. De alguma forma, esses 6 conseguiram localizar sua localização, e não havia garantia de que outro grupo não conseguiria fazer isso novamente. Leonel examinou o campo de batalha e finalmente encontrou o veículo que procurava. Mas em vez de deixá-lo aliviado, isso o deixou com dor de cabeça. Ao contrário do Jeep a gás natural que eles montaram aqui, este veículo era digno de seu século 25. Era uma lançadeira elegante que quase parecia um casulo, não fosse por suas 2 nadadeiras. Leonel não tinha confiança em dirigi-lo. Ele pôde observar os oficiais de nível 3, então estava ansioso para dirigir o Jeep. Mas quem ele iria observar agora? Leonel, um pouco hesitante, pegou o dicionário que o pai lhe deixará. Por enquanto, suas vidas eram mais importantes. Se ele fosse questionado sobre sua existência mais tarde, havia várias desculpas que ele poderia inventar. Como você pilota essa coisa? Leonel perguntou.
Felizmente, por algum milagre, o dicionário tinha uma resposta. No entanto, o método pelo qual ele encontrou uma resposta deixou seus olhos ardendo de paixão. Não muito diferente de como escaneou Leonel anteriormente, também começou a escanear a nave. Só então deu uma resposta. *ping veículo reconhecido como Air Shanton Model X290. É aconselhável que o CID faça uso do recurso de piloto automático. Ele pode digitalizar coisas como esta. Não acho que papai teria arquivado informações como esta, o que significa que analisou e tirou conclusões. Ele provavelmente encontrou o nome da nave depois de escanear seu software operacional. Isso significa que este é o tesouro de análise de zona que pensei que aquele velho não havia me deixado? Pensando nisso, Leonel suspirou aliviado. Nem mesmo permitindo que Aina resistisse, ele pegou suas coisas e a pegou em seus braços depois de encontrar a chave da nave no corpo do Homem-Rato. Ele parecia estar correndo sem motivo, mas em um lugar escondido na Terra, um evento estava acontecendo que provou que suas ações eram as mais lógicas. Um jovem estava sentado diante de vários monitores com um monóculo sobre o olho esquerdo. Na verdade, seria difícil chamá-lo de monóculo. Ele tinha 8 lentes que pareciam pairar no espaço em uma formação circular. Inúmeras informações passaram voando, fazendo com que seu olho esquerdo piscasse de vez em quando. No entanto, sua direita permaneceu treinada nos monitores diante dele. As assinaturas de vida do Rato 006 também se estabilizaram. Os olhos do jovem se estreitaram. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.